chegou o momento de a gente tirar nossas dúvidas no quadro Saúde Agora do Hospital Fornecedores de Cana aqui de Piracicaba. Doutor Luiz Baldini conosco aqui, tudo bom? Prazer em recebê-lo novamente, muito obrigado. Obrigado pelo convite novamente. Muito obrigado. O angiologista vai estar conversando com a gente, o assunto é o tratamento menos invasivos em cirurgias vasculares. Você pode participar conosco aqui também tirando as suas dúvidas. Ô doutor, a tecnologia ela vem em prol, né, de todas as áreas, a gente vê a cada dia, né? A cada dia a gente vê as áreas de atuação, né, principalmente aqui no Brasil também, que está com portas abertas para a tecnologia, avançar por conta, né, dessa tecnologia que está a serviço mesmo de todos nós. E na área da medicina também não é diferente, né? Pois é, a gente conta agora cada vez mais com uma velocidade muito grande de incorporação de novas tecnologias, novas possibilidades, e que, quando bem usadas, né, porque é importante não só ter acesso à tecnologia, mas saber como utilizar e quando utilizar, para evitar os modismos, né, Neto? Exatamente. E a gente tem muita preocupação hoje em, às vezes, tratar aquela situação que você ouviu falar, ou que aparece muito na conversa informal, nas redes sociais. A gente tem um pouco de receio com isso. É muito importante a experiência nossa mediante esses tratamentos. Mas tem que tomar um pouco de cuidado em saber como utilizar essas tecnologias novas. Mas é muito importante. Hoje a questão das ser menos invasivas, né, as operações, a gente tem essa progressão em um curto tempo, né, espaço de tempo, né, doutor? A gente vê há um tempo atrás uma cirurgia aí do coração, por exemplo, né? A pessoa tinha que ficar, ela ficava durante um bom tempo no hospital, em recuperação, tinha todo o cuidado especial com o lugar onde foi feito aí o corte, e hoje a gente vê que está bem menos invasiva, né? Pois é. A tendência é cada vez mais, com os procedimentos menos invasivos, é os pacientes ficarem menos tempo no hospital, os procedimentos serem mais rápidos, o número de cortes acabar diminuindo, a necessidade, às vezes, de ficar um pouco mais de tempo, não só no hospital, mas nas unidades de terapia intensiva, muitas vezes não é necessário, né? A utilização de medicações, de outros recursos. Então, além de você propiciar o maior conforto, maior segurança, você ainda consegue uma coisa muito importante, que é otimizar os custos, para que sobre um pouco mais daquele valor para você investir onde está precisando. Sem dúvida. Então tem todos esses pontos positivos, né? E a gente percebe, você falou com relação à velocidade com que essas novidades aparecem, cada vez mais o profissional de saúde, hoje o médico no caso, ele precisa frequentar os congressos. Correto. Né? É necessário você frequentar os congressos, ir nos eventos da nossa sociedade, cada especialidade tem a sua sociedade, a forma como se organiza, né? Mas é importante, e até para o paciente perguntar para o seu médico, quebrar essa barreira de que, pergunte para o seu médico, onde você se formou, como você estudou, você fez residência médica, o que é uma residência médica? Aonde você estudou e fez sua residência? Você vai nos congressos internacionais, você procura se atualizar, você consegue responder aquilo que a gente vê no Google como paciente. Será que você consegue me traduzir isso para que eu fique mais seguro? Olha que importante. É importantíssimo quebrar essa barreira, né? Perguntar para o seu médico, porque é a primeira forma de você, diante de um indivíduo que muitas vezes você não conhece, talvez por uma referência, você saber quem está diante de si. Né, de ti, e que pode te dar já uma ideia do que ele pensa, como ele se formou e como que aquela informação que ele está passando não é simplesmente alguma coisa que é dele, pessoal, não. É algo que não só ele pensa assim, mas toda uma rede de médicos, né, é na Europa, é nos Estados Unidos, é no nosso país, é na nossa cidade, todos nós estamos respeitando essas novas tecnologias e tratando delas com respeito. Você acha que essa possibilidade, né, doutor? Olha, se vocês quiserem participar, por gentileza, viu? 2534-1234, tem o WhatsApp também, participa conosco aqui, faça a sua pergunta. Você tocou a gente já vai entrar eu sei que tem um vídeo para a gente fazer a demonstração aqui, mas esse assunto é muito importante, porque isso daí ele é um trato dentro do consultório. Né? Isso é muito importante para o profissional que está ali conhecendo o seu paciente também e a doença que o atinge, mas também para o paciente ter mais segurança com o profissional que está ali.
foi quebrando um pouco isso, né, doutora? Isso é muito importante. No hospital a gente percebeu muito isso, pelo trato humanista, quer dizer, é um trato muito próximo. O paciente, ele fica muito próximo dos médicos, acaba conhecendo e tendo uma referência do hospital, né? Porque isso acaba retransmitindo para o hospital. Sem dúvida. Não é? Eu me lembro muito bem, Neto, uma das primeiras coisas que me perguntaram quando eu ingressei no Hospital dos Fornecedores de Cana era como eu via essa questão humanística. Quando me fizeram essa pergunta, eu falei, bom, agora eu já via com bons olhos e agora estou mais tranquilo de saber que você está me perguntando isso. Que maravilha. Porque se você me pergunta isso, é porque certamente você considera isso importante. Então, realmente é algo que a gente tem praticado nos hospitais, tentando praticar dentro do consultório, até porque, apesar de você estar lá diante do seu paciente e ele merecer e precisar de um parecer técnico, você tem que, de uma certa forma, mostrar para ele que você é como ele e que você também tem as suas dúvidas e que pode ser que em algum momento você esteja daquele lado também com as suas dúvidas, querendo que alguém te dê o conforto da informação e da informação correta, né? Vamos falar dos congressos também. São assuntos, você toca nos assuntos, eu vou puxando, porque eu gosto, eu quero saber também, quem tem em casa, certeza, né? A questão dos congressos, a gente vê todos os profissionais que aqui participam do quadro Saúde Agora, a gente percebe, ou está indo para um congresso ou acabou de chegar no congresso. É sempre corrido essa questão, mas é de suma importância. Só para a gente destacar um pouquinho, a importância que é você estar num profissional que sai daqui, por vezes até vai dar palestra, né, no congresso, é o palestrante do congresso. É uma troca muito importante, né? Antigamente era muito mais difícil você ver um médico indo para um congresso, participando de uma sociedade, e hoje acaba sendo realmente uma porta de entrada do conhecimento. Depois de todo o tempo de estudo, depois do tempo da formação daquele profissional, da residência, como o senhor falou, o congresso é uma extensão eterna da tecnologia e dos conhecimentos, né? Só para a gente ter uma ideia, acontece no caso, né, da sociedade que o senhor faz parte, são vários congressos que acontecem em todos os lugares do mundo? Exatamente. Eles são organizados da seguinte forma: os grandes eventos, que são chamados de congressos, geralmente ocorrem um no primeiro semestre e um no segundo semestre, e geralmente são eventos de ordem nacional. Que agrega vários médicos. Paralelamente a isso, a cada 3 meses, cada região, então o estado de São Paulo, o estado de Minas Gerais, cada local tem os seus encontros. Perfeito. Que são para debater coisas um pouco mais da região. E paralelamente os simpósios e os outros eventos que vão ocorrendo com uma frequência um pouquinho maior. Os eventos internacionais também ocorrem dessa forma. Tem os eventos que, os maiores eventos, tanto na Europa, como nos Estados Unidos, na América Central, na América do Norte. Então, que são os eventos que trazem para a gente não só a experiência do nosso país, mas a visão global dos assuntos. E muitas vezes a gente acha, fala, não, mas é muito mais avançado do que a gente pratica aqui. Não é bem assim. Olha só. Não é bem assim. É aquela coisa, existe a disponibilidade da tecnologia e tudo. Talvez a gente não tenha tanto recurso financeiro para utilizar de todos. Mas existe essa tecnologia também no nosso país. E existe essa diferença de tecnologia até muitas vezes comparando a Europa com os Estados Unidos. Muitas vezes a própria regulação de medicações, de procedimentos nos Estados Unidos acaba fazendo que alguns procedimentos demorem um pouquinho mais para acontecer lá e que já aconteçam na Europa. Então muitas vezes a gente aqui no Brasil vai para a Europa, está tendo uma informação ou uma experiência de quem já está fazendo uns 3 anos à frente do próprio Estados Unidos. Mas isso é importante, sim. Eu defendo muito isso, e inclusive estimulo que os pacientes cobrem isso dos seus médicos, até porque para nós como médico, para a gente não passar vergonha, né? Porque às vezes até conversando com outro colega, a gente questiona uma conduta ou faz um comentário bizarro, quando na verdade nós estamos passando por desinformados, né? Não estarmos atualizados, né? Isso fica feio, né? Perfeito. 2534-1234, estamos ao vivo. Aqui você pode participar conosco, Dr. Luiz Baldini, angiologista do Hospital Fornecedores de Cana. A gente está conversando sobre a questão das operações atualmente cada vez menos invasivas. Isso é muito importante, a gente precisa esclarecer. Tem pergunta pelo WhatsApp que chegou e tem participação pelo telefone. Alô, boa noite. Boa noite, quem está falando? Dona Maria. Ô, Dona Maria, tudo bem com a senhora? Tudo bem, graças a Deus. Então tá bom, quer fazer uma pergunta? Fique à vontade. Eu quero agradecer ele. Ah, pois não. Eu agradeço muito, muito, muito. Eu estava sofrendo muito com minhas pernas, agora, graças a Deus, devolveu as minhas pernas. Olha aí que maravilha. A senhora é moradora de qual bairro? Eu do bairro da Vila Fátima. Campinas Parque? Meu nome é Maria Vila Fátima. Vila Fátima, que maravilha, não?
E agora a senhora está tranquila com as pernas? Graças a Deus. Ai, que bom. Ele é um amor de pessoa. Obrigado. Muito bom. Tá certo, então ele está aqui ouvindo, tá bom? Tá bom. Obrigado pelo carinho da senhora. Muito obrigado. Obrigado, um forte abraço, até mais. Falando do trato humanizado, claro que aí a gente tem uma melhora, como ela acabou. Olha, minhas pernas agora, algo que eu lembrava todos os dias, hoje eu não percebo mais, né? Sem dúvida, né? Mas é o trato humanizado, né, doutor? Tá aí, o reconhecimento da paciente. Eu acredito que o primeiro enfrentamento nosso é mostrar os nossos limites. Quais são os nossos limites? Então, vou ficar perfeitamente melhor, vou melhorar integralmente? A gente não sabe, né? Tem que falar isso. O tratamento, nunca mais vou ter varizes na perna, por exemplo? Não, provavelmente outros vasos vão aparecer. Então, quanto mais a gente traz a situação para a realidade, maior credibilidade a gente acaba tendo também, né, Neto? Sem dúvida, né? Está sendo franco, né? Está sendo franco ali com o paciente. 2534-1234, o telefone está tocando. Maria, diga, pode falar. Olha, a Luísa está querendo saber, doutor, se toda veia aparente nas pernas é uma variz. Não, na realidade não. Não é porque nós conseguimos enxergar as veias na perna, é que necessariamente elas estão doentes. Tanto é verdade que muitas pessoas, até nas mãos, no braço, tem uma quantidade, né? Mais. Mas uma dica é você fazer algumas perguntas. Essa veia, ela é sozinha aparente ou tem mais veias do lado que estão aparentes? Essa veia, ela tem um trajeto linear, uniforme, ou ela é tortuosa? Ela está crescendo mais que as demais? Já se formou algum tipo de inflamação em volta? E se nessa situação as dúvidas persistirem, é o momento de perguntar para o médico vascular, para que ele possa avaliar e ver até que ponto aquela é uma característica do indivíduo, ou seja, é constitucional, né? Não é uma doença relacionada, ou até que ponto já é um início de uma dilatação anormal de uma veia da perna. Então depende muito, mas geralmente não é porque você visualiza a veia que necessariamente ela está doente. Ó, vou ter mais um telefone, eu já vou atender. Vou pedir pro Lucas mostrar aqui, se o doutor tá falando. Eu chego no hospital, é uma alegria, não sei porquê, rapaz. Ó, eu chego no hospital, mas é uma alegria. Ó, que maravilha! Olha, toma soro à vontade, pra tirar sangue. Chego no hospital, o braço também, que não dá pra mostrar agora, mas é tudo assim, ó. Compensação a mim é um sofrimento. A Maria não acha. Ai, meu Deus. Chama lá aquele que é muito bom, que acha... Daí ele vem, geralmente desafio. Vem de bebê. Conta da experiência de desafio. Vou atender o telefone. Alô, boa noite. Boa noite. Boa noite, quem fala? É Elia. Ô, Elia, tudo bem com a senhora? Graças a Deus, melhor agora que eu tô vendo meu doutor aí. Eu fui Maravilha. paciente dele, ele foi muito bom pra mim. Estive internada, saí. E graças a Deus, hoje eu tô com saudade muito dele, mas eu não queria não mais precisar dele não. Eu tô bem assim, doutor, agora. Muito bem. Tá bom vendo pela imagem. Boa. E eu tô vendo você agora, e saudade que tô batendo de você, de ver você aí agora, Piracicaba agora. Obrigado. Um abraço carinhoso pra senhora. Obrigado, dona Elia, pela participação, viu? Um abraço. Tá aí, eu tô com carinho, mas eu não quero. Eu tenho carinho, mas não quero, mas, não quero favor, mais. Nunca mais quero encontrá-lo, pelo menos lá, né? Muito bom, muito reconhecimento, então, né, do profissional que atende aqui na nossa cidade, é exatamente isso, né? A gente, enfim, né? Eu tenho, por vezes eu tenho pedra nos rins também, tenho cólico renal, e a gente acaba criando um carinho especial, sem sombra de dúvida, para aquela pessoa que te atende, né, que tira a dor, que soluciona o seu problema, ou que está junto ali, né, doutor? Então eu também tenho um carinho super especial pelos médicos. E Piracicaba, gente, olha, não porque eu resido somente aqui, porque aqui, sem sombra de dúvida, a gente faz tudo aqui. É aqui que a gente precisa do pedreiro, é aqui que a gente precisa do eletricista, é aqui que a gente vai à escola, que vai à universidade, é aqui que a gente vai ao mercado, é aqui que a gente vai ao hospital. E todas as vezes, a gente tem esse reconhecimento carinhoso do público de Piracicaba com os profissionais do hospital. E a gente reconhece isso, doutor, como um troféu da cura, sabe? Porque a cura não é somente a doença, mas é uma cura no trato também. Eu quero destacar isso porque em dias complicados, onde a gente vive uma divisão desse país, né? Ou você está desse lado, você está desse lado, ou você não pode questionar aquilo, ou você está questionando aquilo porque você é assim. Então a gente percebe que está muito assim, ou é um lado
É o lado direito ou é o lado esquerdo? E a gente percebe que às vezes está faltando um pouquinho dessa sensibilidade, que a coisa está além, né, doutor? Eu acho que você tocou num ponto que é primordial, essa sensibilidade. Essa sensibilidade, às vezes, você já tem que desenvolver a hora que você está chegando, muitas vezes até nos próprios consultórios do SUS. Você vê uma série de pacientes que já estão aguardando, ansiosos. Aí você não pode ser necessariamente muito extenso na consulta, senão os outros ficam bravos. Você não pode ser muito rápido, senão às vezes você não dá a atenção que ele tem. Então, essa sensibilidade que você tem que desenvolver, que é claro, você também com certa experiência técnica, você consegue objetivar tudo, mas nunca esquecendo desse tipo de abordagem. Eu acho que isso que você coloca é fundamental. Até porque a pessoa se abre, para que a pessoa ganhe a segurança necessária para acreditar no seu tratamento. Nós não somos donos da verdade, mas pelo menos aquele parecer técnico, em algum momento tem que ser testado. Se você já sai da consulta falando, não vai dar certo, aí já começamos errado, né? Perfeito. Olha, pode ligar, pode participar, a gente para aqui, o doutor vai responder. Vamos para o vídeo então, Ana, pode colocar para nós, por gentileza, aqui no telão, para a gente ter uma explicação aí um pouco mais detalhada. Tá aí, doutor. São as diversas doenças que pegam a circulação. O que nós estamos vendo, por exemplo, agora, ao invés de fazer cortes, é fazer o tratamento por cateterismo. Então, muito semelhante ao que fazemos no coração, as angioplastias de coronária, tudo. Hoje em dia, com uma doença, por exemplo, nas artérias da perna, que geralmente são as doenças, né? Porque as pessoas têm medo de gangrena, amputações, o pé ficou azul, os pacientes que geralmente fumam há muito tempo, que os vasos começam a obstruir, são causadas muitas vezes por lesões que aparecem nas pernas. Agora, e hoje, através desses tubos, desses catéteres, tudo por dentro do próprio corpo, por isso que nós chamamos de terapia endo, que seria dentro, né? Endovascular, você consegue levar os materiais, como você está observando agora. Então, uma lesão obstrutiva como essa, você passa um fio por dentro dela, né? Logo depois que você passa o fio, você insufla um balão. Esse balão, como vai ser demonstrado daqui a pouco, ele vai propiciar a abertura desse vaso. Olha só. Você tem uma seringuinha e é algo que a forma como nós imaginamos é exatamente como acontece. É simples. Tá vendo? Ele entrou aqui, a ideia é exatamente. Então, quando a pessoa fala, coloquei um stent na perna, não precisei fazer uma cirurgia com mais cortes, porque do contrário você teria que fazer uma ponte. Correto. Né? Você tem... Fazer uma ponte com veias, não é necessário. Em alguns casos você consegue através da colocação de um stent, né? Claro que não são todos os casos que são candidatos a isso, mas cada vez mais um maior número de casos. É onde a tecnologia nos ajuda. Correto. Conseguir tratar um maior número de situações com uma menor quantidade de agressividade. Olha só, e a gente percebe aqui, né? Exatamente como funciona. No caso, existem até stents hoje que eles mesmos, esses stents, liberam medicações na tentativa de tratar a parede. Isso que a gente está vendo aqui subindo, corta para cá. Isso aqui a gente está vendo subindo aqui é um medicamento para o tratamento. Olha só que bacana, gente. Onde está sendo tratado através do medicamento. É interessante porque é exatamente isso que vai mostrando, e nós aprendemos isso à medida que nós fazemos cursos de especializações, aperfeiçoamento, visitamos os congressos, por isso que é importantíssimo hoje, reforço isso, você tocou no assunto, mas é muito importante que os médicos frequentem os congressos e se atualizem. Esse procedimento, claro, é feito no Hospital Fornecedores de Cana. Nós temos o serviço de hemodinâmica, um serviço de excelência no Hospital dos Fornecedores de Cana, com médicos muito qualificados que possibilitam esse tratamento, sejam para as artérias do coração, como as artérias periféricas. O hospital está capacitado já há um bom tempo para poder realizar esses procedimentos. Vamos colocar em detalhe, volta no começo do vídeo para nós, só para a gente ver como... Isso, há quanto tempo é desenvolvido essa tecnologia, já é aplicada? Há quanto tempo a gente tem... No nosso país, Neto, eu me lembro de uma data específica porque eu terminei a minha residência médica em 2005. E foi exatamente nessa época em que as escolas de medicina, as residências médicas, já estavam começando a ter um maior número de casos de treinamento para isso. Até então, a maioria dos procedimentos, na sua grande maioria, eram realizados à base de cortes. De pontes. Nossa. Então, para você vencer uma obstrução no vaso, você pegava uma veia e fazia um atalho. Puxa vida, para um pouquinho a imagem. Olha só para explicar. Então aqui, esse é o procedimento que está sendo desenvolvido hoje, né? Muito mais simples assim. A pessoa que está passando por isso, a recuperação é muito mais fácil a recuperação. Antigamente tinha que cortar, está obstruído aqui. Você fazia o corte e ligava uma ponta com a outra. Exatamente. Puxa, muitas vezes ou você pegava uma veia da outra perna da mesma perna e fazia uma ponte. Então, se está entupido nesse lado, você pega uma veia e liga daqui até aqui. Dessa forma. Que diferença. E olha como que é, solta a imagem para a gente acompanhar. Hoje o procedimento é feito dessa maneira.
Olha que simples, né? Simples ao mesmo tempo, é uma tecnologia, né? Um avanço aí da medicina. Né? Temos aqui embaixo, tá vendo? Tá totalmente obstruído. Isso aqui geralmente é uma doença, acaba sendo até gordura. O que seria? Sem dúvida, é a própria progressão da aterosclerose, né? São as placas de gordura, os ateromas que se formam dentro dos vasos e que muitas vezes fazem com que os pacientes apresentem, isso é importante para a gente reforçar para os telespectadores, aquelas dores de caminhada, que nós chamamos de claudicação. O que significa isso? É aquela pessoa que geralmente já tem o hábito do tabagismo e que quando caminha, às vezes, 100 metros, 200 metros, um quarteirão, sente uma dor muito forte na panturrilha. Olha só. Uma dor que faz com que ele tenha que parar, a dor passa, aí ele consegue continuar a sua caminhada. Mas se percorrer mais 100 metros, a dor volta. Ou seja, ela tem essa característica cíclica, relacionada com a distância. Se subir um lance de escada, 2 lances de escadas, mal consegue terminar. Uma dor tremenda. Porque a força, a quantidade de sangue acaba sendo maior. Agora, você falou, doutor, que é aplicado em algumas localidades, né? Por exemplo, a gente pensando no caso do coração, você já trabalha já com esse sistema? Esse sistema do coração já é utilizado com bastante tempo, né? A própria Hospital dos Fornecedores de Cana já tem um serviço de excelência com relação a isso, né? Então, você contou e colocou isso e me chamou a atenção, a questão da segurança do piracicabano. Eu estou aqui há cerca de mais ou menos 10 anos. E me chamou muito a atenção, né? Fiquei muito tempo dentro da faculdade, mas terminei com aquela garra, fiquei um tempo fora do país, falei, pronto, vou usar tudo resolver. Que eu posso. E fizeram uma brincadeira uma vez comigo, e eu fiquei pensando na época, eu era um pouco imaturo, pensei assim comigo, poxa vida, qual será essa? Mas você comprou uma Ferrari para andar numa pista de terra. Você está indo para uma cidade do interior. Colocaram dessa maneira. Verdade. Eu escutei isso na época, um pouco imaturo profissionalmente, não entendi se era maldade, se era a voz da experiência. Mas hoje nós conseguimos fazer com que essa Ferrari ande no asfalto, na terra, muito bom. Em qualquer local. E eu posso dizer para você com bastante orgulho, a cidade de Piracicaba realmente, não vou falar de mim, conta com colegas que realmente se preocupam em se atualizar. Né? A gente percebe que isso se estende ao Hospital dos Fornecedores de Cana, se estende também à nossa rede pública, que vivencia as dificuldades que o próprio país também coloca. Mesmo porque a grande parte dos médicos que atendem nos hospitais aqui são do Sistema Único de Saúde, a mesma qualidade. Desde que eu estou aqui, eu frequento também a rede, faço isso com orgulho, com gosto, e posso te dizer que muitas vezes são nesses ambientes que a gente se realiza. Porque aí, quando nós voltamos lá no início, naquela fase que nós somos jovens e estudantes, e ficamos e falamos, olha, eu quero fazer medicina. Por que quero? É nesses momentos que a gente relembra aquela época e fala, não, é por isso que eu quis fazer. Que maravilha. É muito bacana isso. Que maravilha, que depoimento. Acaba realmente vivencia um momento na saúde que eu posso te dizer, quanto mais eu frequento congresso, quanto mais sou chamado para dar palestra. Hoje nós recebemos colegas de outros estados para virem ser capacitados no Hospital dos Fornecedores de Cana. Olha só, já é um centro formador de técnicas cirúrgicas minimamente invasivas. Quanto mais eu ganho essa experiência, mais eu fico orgulhoso de ter o apoio que eu tive na cidade de Piracicaba, no Hospital dos Fornecedores de Cana, da Secretaria de Saúde. Então a gente fica realmente, essa sua impressão, né, dentro daquilo que você vivencia, eu igualmente compartilho. Reforço mesmo que a gente tem que sempre lutar para que isso continue. Que maravilha, a gente fica feliz da vida e ter um depoimento como esse, né? Da qualidade que é o profissional aqui, sem sombra de dúvida. Luiz é um grande profissional, ele fala muito bem, explica muito bem, e a população o reconhece, né, dessa maneira, ligando para cá e dando depoimento, né, pela pessoa agradável que ele é, além do excelente profissional. A gente fica muito feliz, e o reconhecimento, acho que a assinatura disso é realmente a Universidade de Medicina vindo para cá e dando esse resultado positivo, né? Com certeza. E eu conversei com o prefeito, entrou até a matéria agora há pouco, o prefeito falou, Neto, eles estão vindo, além da faculdade de medicina, eles estão vindo com outros cursos de saúde, porque a cidade deu essa segurança também. A cidade deu esse retorno para essa universidade que está vindo para cá, a ponto de falar, olha, é um lugar de formação sem sombra de dúvida, né? Você olha para os hospitais que aqui nós temos, é exatamente isso. E nós temos que acolher essa ideia, nós profissionais da saúde. Nós não precisamos ter medo de concorrência. Existe esse paralelismo que não é por aí. Nós temos que acolher os colegas, temos que ajudar na formação. E se hoje a cidade de Piracicaba já é vista, né, dentro do cenário nacional e muitas vezes em cenários acadêmicos com um centro de excelência, quem sabe então que a gente não consiga fazer com esses novos estudantes tenham esse tipo de modelo na sua formação profissional. Perfeito. Doutor, passa rápido, é intenso, mas é de suma importância sua presença aqui, viu? Eu agradeço mais uma vez o convite e estou sempre à disposição de vocês. Muito obrigado.